Se há um senso comum sobre a maldade em quase todas as partes do planeta, é maltratar animais. Você não pode ser uma boa pessoa se faz isso, certo? Mas também precisa-se ser pouco inteligente, já que nem todos os animais são criaturas indefensáveis e algumas vezes eles revidam. Veja agora 10 vezes em que humanos mexeram com os animais errados. 10º. Alpaca. Certo dia, essa mulher pensou que tinha feito um novo amigo na fazenda. Uma alpaca amigável se aproximou da cerca e parecia estar adorando ela. Então, a mulher começou a fazer carinho em seu pescoço, mas a alpaca continuava forçando a sua cabeça para frente como se quisesse algo mais. E a mulher poderia ter pensado que ele estava querendo um beijo. Mas as alpacas não gostavam muito de beijos. Elas preferem ir direto para a cuspida na cara. É provável que em algum ponto ela deveria ter se afastado e deixado o animal sozinho, mas ela estava determinada a fazer carinho na alpaca quanto tempo fosse possível. Assim, o inevitável aconteceu. Ela acabou com a cara cheia de baba de alpaca. Alpacas, camelos e lhamas todos cospem como forma de defesa quando estão se sentindo ameaçados ou desconfiados de alguém. E como você pode ver, é uma estratégia bem efetiva, uma vez que a mulher saiu de perto da alpaca bem rapidamente. 9º. Camelo. Falando de camelos, aqui está um que gosta de beijar, pelo menos de certa forma. Esse camelo se aproximou de uma família no carro, provavelmente pensando que ganharia alguma comida se fosse amigável. Felizmente para o camelo, foi exatamente o que essa garotinha fez e entregou para ele todos os seus doces. Mas o grande camelo continuava faminto e pensou que se ela estava lhe entregando comidas, talvez ela mesma fosse uma guloseima. Então, ele decidiu colocar a cabeça dela na boca e ver se era feito de açúcar. O pai afastou o camelo, mas ele continuava com fome e enfiou toda a cabeça no carro à procura de mais uma gostosura. Quando a família resolveu ir embora, o camelo iniciou uma perseguição, que poderia até ter sido épica, mas na verdade, o camelo só ficou na frente do carro por um tempo, sendo bem irritante, até que ele desistiu, se esqueceu e seguiu seu caminho. 8º. Carneiro. Carneiros são conhecidos por serem bem teimosos e agressivos. Eles também são o símbolo do signo de Áries. E qualquer um que conhece um Áries sabe que às vezes eles também podem ser teimosos e agressivos. Aqui está um grande carneiro que mostrou exatamente isso quando um homem resolveu entrar no seu cercado. Para ser justo com o homem, ele é bem ágil e capaz de desviar dos golpes do carneiro com certa facilidade. Mas um movimento errado e as coisas poderiam acabar bem doloridas para ele, já que esse carneiro é bem raivoso. E se ele fugir do curral, você não gostaria de ser quem tem que trazê-lo de volta para dentro. Algumas pessoas podem não saber, mas há mais de 1 bilhão de ovelhas e carneiros no mundo hoje. E se todos que forem perturbados ficarem assim, podemos ter problemas sérios. Por isso, só brinque com os carneirinhos nos seus sonhos, não os perturbe. 7º. Chimpanzé. Nesse vídeo, um chimpanzé foi posto para servir de modelo para turistas tirarem fotos, o que já é bem revoltante por si só. Mas se você detesta ir para o trabalho, saiba que os chimpanzés detestam ainda mais. Eles geralmente nem são pagos para isso. Então, é um acordo dos ruins. Parece que esse chimpanzé já estava cheio, e mais de um ser humano o perturbando foi demais para aguentar. Assim, logo que um homem se sentou perto dele, o chimpanzé resolveu partir para o ataque. Uma coisa que não nos lembramos sobre os nossos parentes chimpanzés é que eles são bem mais fortes que os humanos. Seus corpos têm muito mais músculos e seus dentes são bem mais compridos. Logo, num duelo de ancestrais, nós sairíamos bem mais prejudicados. Mas o dono do chimpanzé conseguiu tirá-lo de cima do homem e depois ainda o recompensou com um sorvete. O que, vamos concordar, é mais do que qualquer um pode ganhar brigando com alguém. 6º. Avestruz. Apesar de ter ficado bem famoso recentemente, muitas pessoas ainda não sabem que alguns pássaros descendem dos dinossauros. E não qualquer dinossauro, mas de famílias de velociraptors e até tiranossauros. Depois que o chão ficou difícil de se viver, há alguns milhões de anos, seus ossos eram perfeitos para se adaptar ao voo.
Você pode não se assustar ao ver um pombo na rua, mas um avestruz nervoso é mais do que o necessário para provar sua ancestralidade assustadora. Essa repórter descobriu isso da pior forma, quando ela decidiu fazer uma matéria sobre ovos de avestruz. Pegou um na mão, no meio de todos eles. Mas os avestruzes não gostaram nada disso, deixando seus sentimentos bem claros, perturbando ela com gritos e mordidas. No entanto, ela é uma repórter durona e não se intimidou com aquelas feras pré-históricas. No fim, ela conseguiu evitar as irritantes bicadas dos animais e terminou sua reportagem com sucesso. Quinto, panda. Em um zoológico da China, esse turista estava mostrando o quanto ele sabia sobre pandas. Então, ele pulou dentro da jaula para fazer um carinho nessa bola de fofura. E foi quando ele lembrou que os pandas são ursos. Eles podem comer bambu a maior parte do dia, mas ainda têm garras, dentes e força dos seus parentes ursos. E quando se sentem ameaçados, os pandas não têm medo de usar tudo isso contra quem for. Para a surpresa do turista, o animal avançou rapidamente na sua perna, a mordendo e usando seu peso para jogá-lo no chão. O turista ficou imediatamente em perigo, e só podemos imaginar o arrependimento instantâneo que ele teve pela sua ação estúpida. Depois de algum tempo, o homem conseguiu se desvencilhar e escapar, mas sua perna devia estar bem dolorida e o dia do panda estava arruinado. Sua próxima aventura, sem dúvida, deveria ser com os policiais chineses, que muito provavelmente tinham algumas perguntas para ele. Quarto, crocodilo. Brincar com crocodilos não parece algo inteligente, né? Por isso, se algum dia você encontrar um, limite-se a admirar sua beleza. Ou então, você pode sofrer um acidente bem desagradável, como esse treinador de crocodilos na Tailândia que estava fazendo brincadeiras com o animal para o público. Até que, por algum instinto genial, ele resolveu pôr seu braço inteiro na boca aberta do crocodilo. O animal fechou sua boca em menos de um segundo e começou a sacudir com uma força bestial. E só o treinador deve ter ficado surpreso com esse desfecho. Indefeso, ele teve que esperar o animal abrir a boca novamente. Tudo isso enquanto era sacudido violentamente de um lado para o outro. Até que o crocodilo o soltou, e embora tenha ficado com alguns ferimentos, é muita sorte que o treinador não tenha morrido. Isso porque o acidente aconteceu logo após uma turista ter sido morta enquanto tirava uma foto com um crocodilo. Terceiro, veado. Você deve pensar que um veado não é um problema tão grande quanto um crocodilo, mas se você tiver que enfrentar um veado raivoso, violento no qual você acabou de disparar, talvez você mude de ideia. O caçador de 66 anos Thomas Alexander estava atrás de alguns veados para se divertir. Foi quando ele começou a rastrear uma trilha de sangue de um veado que ele havia atirado. Quando finalmente encontrou o animal, aconteceu que o caçador se tornou à caça. O animal não demorou a adivinhar que Thomas era o responsável por todos os seus ferimentos. Por fim, ele conseguiu fugir e ligar para os serviços de emergência. Infelizmente, não há serviços de emergências para veados, então você não pode culpar esse animal por fazer justiça com as próprias patas. Talvez Thomas opte por um passatempo menos perigoso no futuro, e os veados possam finalmente ficar em paz. Segundo, bisão. No parque de Yellowstone, um homem pouco inteligente resolveu sair do carro para brincar com um bisão que estava passando. O animal estava atravessando a rua sabe-se lá para onde, e o homem decidiu orientá-lo para fora. Isso é, como se ele compreendesse alguma coisa. Mas quando ele por fim saiu do caminho, o homem continuou o aborrecendo. Parecendo desesperado por atenção do bisão, ele começou a bater no próprio peito como um gorila. Isso para o bisão foi como seria para qualquer outro animal da terra, a gota d'água. Cansado de suas provocações, o animal começou a perseguir o homem com pequenas investidas. Várias pessoas que estavam em volta começaram a filmar, e a maioria estava tão estupefata quanto você ao ver essa cena patética. Depois de algum tempo, parece que o homem e o bisão se cansaram da brincadeira, e cada um acabou por seguir o seu caminho. Mas, na verdade, o homem saiu no lucro. Isso porque ele esteve a um passo de descobrir o significado real de levar um chifre. Primeiro, porco. Nessa cena, nós podemos ver um grupo muito comum de nossos velhos conhecidos, os porcos.
No entanto, se você olhar bem de perto, vai reparar que um deles não é exatamente um porco, e é o que está passeando com uma cadeira e vestindo calças, caso você ainda não tenha reparado. De qualquer forma, esse homem está tentando causar uma grande impressão de porco na esperança de passar despercebido. Tudo isso só para tentar capturar o pequeno leitão que estava por perto. Ele se aproxima o suficiente para segurá-lo, mas o leitão acaba escorregando e escapando. Acontece que, bem perto, a mamãe porco estava montando o guarda, e ela não ficou nem um pouco feliz ao ver alguém mexendo com seu bebê. Assim, ela foi ao ataque para proteger o seu porquinho do homem, que saiu correndo e tropeçando na frente de seus amigos em um momento bem vergonhoso. Ele acabou aprendendo a lição e não brincou mais com o leitão. Parece que essa foi uma vitória dos porcos. Não se esqueça de desconfiar de homens que não gostam de cães e confiar em cães que não gostam de homens. Qual desses animais você nunca chegaria perto? Diga aí nos comentários. Confira também o Clube de Vantagens do Mundo Curioso no comentário fixado para ter mega descontos em sites como Amazon e Nike e também em diversos cursos profissionalizantes. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e até a próxima!